Bem-vindo, gente. Ok, Michele, vamos começar? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me contem quando vocês estiverem vendo a minha tela, tá? Tá bom, então tá. Então, formalmente, ixi, a Michele me deu um pera lá. Eu tenho que aguardar, porque a Michele é a que manda aqui. Organizou toda a live direitinho, Mando responsável não, só apoio. pela minha comunicação, né? Fico feliz de ter o apoio dela, né? Acho que todo mundo já conhece, apresentei-a formalmente na minha última, na primeira, né? Essa primeira série de lives que a gente está fazendo, que foi da semana passada, e é sempre com a Mimi, né? Mimi, Uhum. minha primeira filha, e minha sócia, e a pessoa que, né, faz as coisas acontecerem no Instituto, é ela. Então, vamos lá. Posso, Mimi? Bom, então, quero dar formalmente, né, o boa noite para todo mundo. Fico feliz de ver vocês aqui. Muitas pessoas entraram em contato comigo depois da última live. Lá, né, 200 pessoas ao vivo. Foi muito bonitinho, muito carinhoso da parte das pessoas que vieram me prestigiar. E eu gosto muito de flexibilizar as coisas, então me pediram para fazer lives em dias diferentes. Então hoje a gente preferiu fazer na quinta-feira, né? Sei que amanhã é um feriado prolongado, tem muita gente viajando, e recebi muitos bilhetinhos também de pessoas perguntando se vai ficar gravado, porque queriam é, ter o acesso, né, depois disso. Então, acho que isso é a coisa legal da internet, né? A gente poder ter mais flexibilidade de tempo, aqueles que têm condições, né, de estar presencialmente, né, síncrono, de forma síncrona, né? Tudo ok, aqueles que não, daqui a pouco vão pegar também e tá tudo bem, né? Então, eu vou colocar no modo de apresentação, aí nesse modo eu não sei se vou ver vocês, mas fica mais fácil para a gente ir dando sequência. E a minha intenção hoje até não é falar muito tempo, tá? É ter uma conversa mais curta mesmo, para que a gente possa ter tempo, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas deixar aquele gostinho de quero mais também, que na próxima a gente retoma essas conversas, né? Então, aqui eu chamei essa conversinha aqui hoje de Inspire-se com o Instituto Virgolim, e quais são os serviços necessários para as altas habilidades e superdotação. E aí hoje eu quero falar um pouquinho, vou iniciar, né, falando um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho muito interessante a gente conseguir, né, mostrar o que o Instituto Virgulin está fazendo hoje, e isso em função de uma necessidade que a gente vai vendo com o tempo, né? E é, vocês já conhecem a minha caminhada, muitos de vocês conhecem. São 30 anos de Universidade de Brasília. Iniciei no Instituto de Psicologia da UNB e nos últimos 5 anos fui para o Instituto, quer dizer, tudo dentro do Instituto. Comecei no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento e depois fui para o Departamento de Processos Básicos, né? Nesse tempo de universidade, tive a oportunidade de me realizar em várias áreas, tanto na área de docência quanto na área administrativa.
né? Todo mundo que entra na universidade sabe que você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Entrar para os trabalhos administrativos também. Então, fui chefe de departamento, fui coordenadora do Instituto de Psicologia 2 vezes, fui para a reitoria, dar o apoio na área também eh, do decanato de graduação. Trabalhei inspirando também pessoas com o meu estilo de dar aula, né? E me lembro uma vez que uma aluna disse que estava fazendo na tese dela as pessoas que ela fez um processo de votação em vários departamentos e buscaram aquelas disciplinas que foram as mais criativas, vamos dizer. E aí ela conta que a minha disciplina foi uma delas. Oi, meu netinho, tudo Olha, bom? Olha, olha hoje eu aqui. tenho netinho aqui. Que lindo, Olha, que lindo, ó, meu amor. Pronto. Olha, olha, vó. e, gente, olha, tá mostrando uma coisa bem legal. Olha aqui. Ah, que bonito, meu amor. É Muito desse lindo. jeito. Tá com o vovô que ele ainda não. Obrigada. Ai, ai, que fofura. E nesse tempo também ela fez essa pesquisa e chegou à conclusão que eu era uma das pessoas mais criativas, segundo os alunos, na forma de dar aula. E eu fui professora de criatividade, então isso era uma das coisas que fazia sentido para mim, né? Ter que cada semestre fazer diferente, levar um material diferente para os alunos, sugerir atividades diferentes para apresentações de trabalho. Nunca fiz prova. Acho que eu fiz, sim. Eu fiz prova no primeiro semestre, quando eu entrei na UNB, em 1990. E depois eu vi que não era o meu estilo, não era dessa forma. E à medida que eu fui entendendo as altas habilidades, depois estudando também as altas habilidades, eu fui implementando no meu estilo de dar aulas o método do professor Renzulli, né? Então, ele fazia sentido para mim, tanto pedagogicamente quanto filosoficamente, né? Então, a época da universidade foi uma época muito profícua, né? Muito cheia de realizações. Eu publiquei, né, perto de 10 livros. Eu falo assim porque alguns livros são em colaboração, né, livros organizados ou em colaboração com outras pessoas, com muitos artigos, com muitas participações em congressos, né, e essa carreira normalmente que a gente faz. Tive a felicidade de ser agraciada com o Prêmio Jabuti, né, por um dos meus livros, até coloco aqui na imagem, e esse prêmio veio num momento assim que a gente estava estabelecendo, né, a, as bases das altas habilidades do Brasil, já estava com uma carreira, né, por meio da fundação do Conselho Brasileiro para Superdotação, e então eu consegui colocar nessa obra aquelas pessoas que estavam fazendo diferença no Brasil naquele momento, né, que estavam publicando coisas que as pessoas precisavam saber. Então, eu dividi o livro, uma parte colocando mais os aspectos da medicina, da nutrição, de outras áreas que nem eram muito comuns, né? A gente lançar o olhar na superdotação em outros contextos, depois vim para o contexto educacional, o professor Renzulli abre com um dos seus textos a parte da educação, a gente fala sobre o autismo e criatividade, eu falei sobre a evolução da inteligência, né, dentro desse conceito, outra pessoa pegou para falar sobre o plano de ensino individualizado, né, Cristina Delu, a Verinha falou sobre a, a parte de currículo, outro falou sobre a matemática, enfim, quando a gente terminou o livro, realmente a gente tem uma obra que é muito expressiva das altas habilidades, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver que o pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente há tanto tempo, né, já estava correndo atrás, estava sendo
observado e recomendado, agraciado com prêmios também, né? Tive, então, no finalzinho, nos últimos 20 anos, né? Porque foi lá no finalzinho da década de 90 que eu fui aprender mais sobre a superdotação. Entrei para o Renzulli Center, né? For Creativity, Gift Education and Talent Development. Esse centro, né, hoje tem esse nome, na minha época tinha outro nome, mas é um centro que nos acolheu com muito carinho. O Renzulli faz questão de expandir esse carinho para os brasileiros que vão atrás de formação, né? Facilita muito essa entrada, porque ele realmente expressa o carinho pelo nosso trabalho, então é muito gostoso ver como a gente foi conseguindo, né, sair daquela coisa da aluna para para uma colega, né, que chega em momentos de trazer e essa foi a minha missão de vida, praticamente, né, trazer a, o modelo de enriquecimento escolar do Renzulli à baila para o Brasil, para onde eu vou, né, para aquilo que eu escrevo. E então essa passagem foi muito forte para mim e definiu todo o trabalho que eu vim fazendo depois disso, né? Então, em 2020, eu me aposento, ganho uma plaquinha da UNB. Essa é uma cerimônia que a UNB faz para as pessoas que têm 25 anos e mais, né, de serviço ali. Quando eu aposentei, eu já tinha 30. Márcia Abraão, né, a reitora na época. E aí eu com a minha plaquinha, e agora, né? Então, senti que eu estava fechando um portal importante, né? Fechando o ciclo todo, e agora para onde que a gente iria? E eu tive a felicidade de ter muitos bons alunos, excelentes alunos, que durante todo esse tempo de cursos, né? Muita gente se tornou muito amigo, realmente, e as pessoas falavam: ai, professora, você tem que abrir uma coisa para você, uma clínica, um centro, um lugar para você falar aquilo que você vem falando a vida toda. Passei muitos anos fazendo a formação de professores, né, por meio do Combrage, a gente foi pelo Brasil todo, e essas pessoas, então, me inspiraram, né, para eu dar esse próximo passo, que foi a fundação do Instituto. E aí nós começamos numa salinha pequena, né, no DEC Norte, aqui em Brasília, e nessa salinha, né, 453, eu comecei em janeiro, olha que felicidade, janeiro de 2020, e em março de 2020 eu já estava fechando, né? Mas aproveitei o tempo da pandemia, que estava fechado, para a gente ir fazendo. Então, como é que vai ser daqui para frente, né? Gravei cursos nessa época. O Instituto foi fundado com o apoio do meu irmão, Rubens, que é artista plástico, né? Ele aparece aí nessas imagens, me dando de presente esse quadro maravilhoso que acompanha a gente lá no Instituto, né? Que ele fez, pintou, e a Michele, né, como sócia, e como a pessoa que iria cuidar, e cuida até hoje, da área administrativa e financeira do Instituto, né? Então, juntas, nós nos demos as mãos e, olha, vamos em frente. Se a gente começou, vamos para onde tiver que ir. E nessa foto aí embaixo era a nossa equipe administrativa na época, né? Então chegou a Camilinha, que está conosco, né, até hoje, e uma pessoa que segurou a barra ali muito para dar as notas, dar os recibos, o que que é que a gente estava fazendo, estruturar o que que o nosso contador mandava, e veio ajudada pela Juliana Solórzano, que é uma pessoa incrível, de um coração, de uma generosidade. Hoje ela trabalha conosco como nutricionista,
na época, entrou aqui para. Ela dizia assim: eu sou pau para toda obra. O que que tem para fazer? Está começando, se a gente ainda não sabe, eu estou aqui para ajudar, né? E que gracinha. E as reuniões ocorriam lá em casa, porque já não tinha espaço, ou estava atendendo, né, na salinha, e aí a turma da administração ficava ali em casa. Muito, muito boa essa época, muito gostosa, e eu acho que a gente traz assim muito desse afeto, né, para as coisas que a gente faz. Não é uma novidade para quem conhece meu trabalho há muito tempo, porque quando nós criamos o Conselho Brasileiro para a Superdotação, ele também foi um conselho totalmente familiar, porque como é que você começa um uma entidade, né, não governamental, do zero, não tinha um centavo, com poucas pessoas, né, podendo entrar, colaborar, né, e aí eu botei a minha família toda. Vai meu filho para fazer o site, vai a Michele como secretária, vai o meu irmão como o apoiador para eventos, e aí a gente foi seguindo dessa forma, né? E durante muito tempo a gente fiz duas gestões direto no Combrage com a família. Então, nada diferente de que quando eu fundei o Instituto, é isso que eu pensava. Aqui, né, vamos juntos, nossa família vai seguindo juntos, né? E logo nesse primeiro ano, né, já em 2021, assim que a pandemia deu condições, esses meus alunos vieram se chegando, se aproximando, né, como a gente diz e que todo mundo de máscara. Essa foto emblemática, a Michelle fez, ela adora fazer caixinhas e livrinhos e, né, diagramar as coisas muito bonitinho. Então, nós fizemos a nossa agenda inaugurando e os nossos colegas, né, que vieram, os primeiros parceiros, receberam essa agendinha. E aqui, olha, né, tá na foto a Michele Virgulin, a Michele Apolinária, que é psicomotricista, a Amanda Maia, que está conosco ainda fazendo avaliação, brilhantíssima, né? Eu, depois a Fernanda Azevedo, que foi a primeira a chegar com o currículo dela e falou: professora, a hora que você começar a contratar, não esquece de mim, que eu quero estar com você, eu sigo seu sonho e isso é importante para mim, e onde a senhora estiver, eu vou também, né? E que gracinha, é uma pessoa que eu tenho muito em consideração. Depois vem Ana Paula Granado, que foi uma das nossas coordenadoras no início, a a Cristiane, que era nutricionista, a Thaís Marra, que está conosco também, é nossa psicomotricista atualmente, e a Vanessa Krominski, que começou mesmo com a área da pedagogia lá dentro, né? Ela trouxe, me incentivou muito, trabalhamos juntas, né, nos primeiros cursos para pais, então foi muito interessante. E aí embaixo ainda vem, né, o Lucas Fernandes, que foi nosso psicólogo, e a Amanda Rodrigues. É a Amanda, né, que é a minha coordenadora clínico-pedagógica, né, que está no Instituto, então, desde sempre, continua estando. A Amanda traz aquela coisa de entender o que, que é que a gente estava construindo, quis participar desde o início, bem agarradinha comigo, bem muito afetiva, é uma pessoa doce, meiga, que tem uma facilidade de falar com os pais, com as escolas. Às vezes eu vinha, chegava assim muito brava com a escola, né? Nossa, é porque a criança está sofrendo na escola, a escola não faz isso, o professor não faz aquilo. Aí ela, professora, não esquece que você também é professora. Vamos mais com carinho com os professores. Nem sempre eles dão conta de fazer tudo que eles têm vontade dentro da escola, etc. Então, ela sempre me puxou para esse lado. Nossa, Amanda, realmente, a gente não precisa vir com essa intensidade toda, não, porque é importante, né? A escola é nosso parceiro. Os professores são nossos parceiros. E aí vieram as primeiras famílias, aqui embaixo, essa criancinha que a gente recebeu, o Gabriel, ele veio, os pais trazendo o seu
vídeo, né? Ele começou a ler com 1 ano e meio, e uma criança chegou no primeiro dia lá na porta, esse é que eu gosto de contar, que pôs as mãozinhas assim na cintura e falou: doutora Ângela, você sabe o que é a fórmula de Fibonacci? E aí me botou numa saia justa, né, que eu não sabia nada de fórmula de Fibonacci. Falei, eu só sei que é um treco aí que tem a ver com a espiral. Ah, meu pai está me ensinando tudo, né? E foi uma criança que a gente seguiu, hoje ele já deve estar com os seus 9 aninhos, né? Um fofo, vinham de Goiânia toda semana para poder fazer avaliação, e é um casal que deu muito suporte para o Instituto no início também, né? E a Thaís Marra e a Michele Apolinária, e aqui tem a Josi no cantinho também, que chegou logo depois, e a Vanessa Krominski, elas ficaram, né, na equipe da pedagogia, e aí eu aluguei a salinha do lado, essa salinha amarelinha. Então, na amarelinha ficavam as crianças, e na outra eu fazia meus atendimentos e avaliação. Logo, a gente viu que não dava, porque como fazer atendimento com as crianças. Quando a gente tinha 2 crianças, é porque eram irmãzinhas. Ali na outra foto que tem 3, porque eram 2 irmãos e um melhor amigo. Então, vinham as pessoas que os pais confiavam e que nesse momento de pandemia podia ficar junto, né? Mas já me deu aquela ideia de que, nossa, quando eu penso em fazer alguma coisa, uma sala só não dá, 2 salas só não dá, e aí eu vi que não dava mais para ficar paradinha, né, numa sala fechada. Na pandemia, então, já em 2021, a Vanessa achou essa chácara, foi lá me cutucar, professora, eu achei um lugar que a senhora vai amar, vamos passar o instituto para lá. E eu resisti muito no começo, que eu falei, gente, eu nunca vi ninguém atendendo numa chácara. Eu vou fazer avaliação, como é que a gente vai para uma chácara para avaliação? E ela foi trabalhando isso comigo e tal. Realmente, fui para lá. Na pandemia, eu tive a felicidade de ganhar mais um netinho, né? Porque o Luca, que apareceu no slide anterior, já estava com quantos aninhos aqui? Já estava com 7, 8 aninhos, né? E aí vem o Antônio. O Antônio, né, no primeiro ano da pandemia, ele era, né, o que a gente fazia, né, foi uma felicidade. Você está em lockdown e está com uma criancinha linda, era o que a gente fazia, né? Passava o dia ali com a criança. E logo aí, então, nesses primeiros momentos, a gente conseguiu. Aqui já tem uma foto do nosso primeiro toast, já no final de 2021, com todo mundo alegre, feliz, porque foi muito gostoso a gente pensar, né? Nossa, estou levando todo esse nosso trabalho com essa ideia de ampliar, vamos chamar mais pessoas, vamos fazer esse enriquecimento acontecer da forma que a gente quer. Agora a gente tem espaço, muito gostoso trabalhar nesse espaço, né? O Edo fez o nosso site, iniciamos, né, com uma chamada para as pessoas também, embora eu nunca tenha feito muita propaganda do Instituto. A gente fez um Instagram, fez o site e ficamos ali. E as pessoas, né, indicando umas às outras e aparecendo, e isso foi muito bom. Então, esse crescimento nosso foi realmente muito rápido. Quando a gente olha, né, que foram basicamente 3 anos aqui na chácara, porque a gente passou assim os primeiros 6 meses só fazendo os acertos lá, né, organizando e tal. A equipe foi chegando, mais pessoas vieram e a gente fazia então o processo que ainda faço hoje, de quando uma pessoa se interessa pelo instituto, manda um currículo, eu falo, bom, então pode vir, vem aprender com os meus experts, né? Então, meus experts são os meus ex-alunos, pessoas que já sabiam sobre altas habilidades e já sabiam sobre avaliação, fez o primeiro grupo de avaliação, né? Basicamente, Amanda Simas, o Ângelo Rafael, a, a Renata Nunes, que veio nesse processo, né? E a Helena, que chegou também, né? Então, nós começamos ali, quem que faltou?
semana. E aí nós começamos com esse grupinho, vieram os psicólogos, né? Então, logo de início, eu tive a ajuda do Ravi, que não ficou no instituto, né? Ficou um ano e pouquinho, depois saiu. E a gente fez uma equipe da trilha. Aí, bom, então como que vai chamar esse enriquecimento? Aí chamamos de trilha do enriquecimento. A Rosa Mena Barreto veio para fazer essa coordenação da trilha, né? E logo no ano seguinte vieram mais psicólogos, aí a gente está vendo a chegada da Thaisa, a chegada deixa eu ver quem mais que está aí, de psicólogo ali está a Andrea, né? É, eu não estou chegando direito, a Renata Bessa, a Sara, que já chegou ali, né? E aí, agora, nesse último ano, ainda tem mais a Maíra, a Mariana, também que estava lá, e o grupo todo da trilha, que aí chegaram os pedagogos, né? E gente com muita experiência já em escolas, em outras escolas. Aí vem a Ana Catarina, vem a Juliana, vem a Luanda, né? Que já era uma queridinha, que já estava no INDE há tanto tempo, deixou o INDE para vir para o Instituto, e nossos mentores, que aí vem a Solange Perpin, vem o Marcos, vem a Luanda também como mentora, vem a Alice Buschheister, que esqueci de falar que a Alice está desde o início, bem no início mesmo, né? Gente, se eu esqueci alguém é porque eu estou sem óculos e não posso ver todo mundo aqui. Hoje a gente tem também a Patrícia, que está conosco. Enfim, algumas pessoas ficam, outras vão, né? Mas o nosso grupo básico, ele continua ali desde o iniciozinho. A Josi, que foi minha pedagoga durante muitos anos, hoje está em Manaus, né? Mas continua sendo uma parceria bem legal que a gente continua a fazer. E aí eu quis fazer assim, né? Eu tenho mais de 31 pessoas aqui, né? Junto com a equipe toda, de psicólogo, neuropsicólogo, pedagogo e neuropsicopedagogo, a Juliana Solórzano como nutricionista, a Thaís Marra como psicomotricista, meus administradores, que aí veio a Gabi, né? A Gabi casada com meu sobrinho, mais uma da família, né, para estar junto. A Gabi vem para ajudar na administração. O Vini, que já estava, né, online, em Barra Mansa, veio para Brasília agora esse ano, né? Então agora ele está presencialmente nos ajudando. E, e vem toda uma nova organização para o Instituto, né? Quando começaram a vir os tutores, os mentores, os especialistas que a gente vinha trazendo. Então, com isso, né, durante esses últimos 3 anos, eu e Michele sentamos para organizar, né, organizar a bagunça, o que que nós queremos dentro do Instituto, como que nós passamos, então, a fazer uma colocar no papel, né? Fazer mesmo o registro de exatamente o que que é que nós fazemos e como é que a gente pode inspirar pessoas para fazer aquilo que a gente faz, né? E eu logo criei as vogais do Instituto, né? Porque achei que fazia mais sentido para mim que as pessoas entendessem, né, que o Instituto realmente ele é amplo, ele é um guarda-chuva, né? Então, é o A de avaliação, o E de enriquecimento, o I de intervenção, o O de orientação, e aí eu não achava esse U para nada, né? E aí forcei um pouquinho a barra, mas união disso tudo para a saúde mental, que é o meu fim, né? Meu objetivo final com isso daí. Então, hoje eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de cada uma dessas coisas, porque eu vejo assim que hoje no Brasil a gente já tem muita gente, graças a Deus, né, sensibilizada para fazer o trabalho com as altas habilidades.
Então, a gente tem grupos que fazem a avaliação, né? Que já entendem o que é uma avaliação nas altas habilidades. A gente tem grupos no Brasil que já começam a fazer o enriquecimento, embora ainda tenha pouca gente fazendo enriquecimento mesmo, né? A intervenção é o mais comum, porque é onde você lida com as áreas fracas, então as pessoas já vinham trabalhando com intervenção nas suas clínicas, né? Esse é um serviço que está bem fundamentado. A orientação é o trabalho que eu faço, sempre fiz, né? De orientar. Eu comecei com o curso Pipocas, é o programa de incentivo ao potencial criador do aluno superdotado. O Pipocas foi dando crias, né? Fizemos o Papais, que é o programa de apoio aos pais de pessoas superdotadas, e o Pipas, que ainda não saiu como curso, né? Que é o programa de incentivo ao adulto superdotado, mas que assim que a gente estruturar isso melhor, eu e o Vinícius vamos fazer esse curso para o adulto também, né? Ah, e aí, o que que a gente faz na avaliação? Primeiro, que a nossa avaliação já tem um nome diferente, né? Ela não é simplesmente uma avaliação psicológica, que era o que eu fazia quando eu comecei. Por que que é simplesmente? Porque eu só tinha o olhar para os aspectos mais da cognição mesmo, né? Da inteligência, da criatividade, da personalidade, mas faltava muita coisa na avaliação que eu não tinha uma formação de neuropsicologia. Então, quando eu chamo a minha equipe que vem, né, completa o neuropsicólogo e neuropsicológico, eles me chamaram a atenção, Amanda Simas falou logo que a gente não fazia uma avaliação neuropsicológica, a gente fazia uma avaliação psicológica com enfoque no neuropsicológico. E se a gente entender o que que é, pode parecer preciosismo, está falando disso, mas geralmente as pessoas, quando perguntam quem faz uma avaliação de altas habilidades, elas vão dizer, é o neuropsicólogo, né? Só que o neuropsicólogo tem, até na própria formação, a atuação dele, a avaliação dele, tem o fim, né? O objetivo de buscar aqueles aspectos do cognitivo da pessoa, das suas funções cognitivas, suas funções executivas, o que está bem, mas o que basicamente não estaria preservado, que poderia ser um indício de um transtorno, por exemplo, de uma área que a gente precisasse intervir, né? E eu logo vi que a nossa avaliação, ela não tem esse enfoque. Ela não tem o enfoque da área fraca, o que que eu preciso intervir. Ela tem o enfoque da força, né? Então, essa foi a primeira diferença. E a segunda, dela encoplar, né? Encopar, ela, ela trazer junto já vai ficando de noite, a gente fica cansado. Trazer junto a avaliação psicopedagógica também, principalmente quando é uma criança menor, né? Então, o que que muda na nossa avaliação? Quando você fala, eu tenho uma avaliação para bebês, eu tenho uma avaliação para o adolescente, para a criança ou para o adolescente e para o adulto, né? Então, na verdade, muda o foco da avaliação, né? Eu estou focalizando uma faixa do desenvolvimento, que pode ser o bebezinho, e aí eu vou usar um instrumento próprio para bebê, e pode ser o adulto, e aí eu tenho que usar um instrumento próprio para adulto. Então, já o Conselho Regional de Psicologia, no seu sistema, né, de avaliação, ele coloca os testes que são aprovados pelo SATEP-SI, que é aquele órgão que vai regular o que, que eu posso utilizar em termos de testes. E por que, que eu faço com testes, né? Porque eu vou trabalhar com uma avaliação que tem que ter um caráter científico, ela tem que trazer evidências científicas. E assim, quando eu comecei a trabalhar com avaliação, eu ainda tinha aquela ideia de que, gente, mas teste de QI, altas habilidades é muito mais do que isso, ela passa por outro lado, né? Como é que eu vou só usar o teste de QI?
E aí eu percebi que ele traz uma base e um aporte que nós não vamos ter se a gente ficasse só com escalas e indicações, né? Então, ele traz, sim, uma cientificidade para o nosso processo, e aí eu vou fazer uma variação para a faixa etária. Então, se eu estou trabalhando com o bebê ou com as crianças até 6 anos, eu vou juntar um neuropsicólogo e um neuropsicopedagogo, tá? É, Poderia ser só o psicólogo e só o psicopedagogo? Sim, mas quando eles vêm na bagagem trazendo um curso de neuropsicologia, eles estão trazendo para a gente a visão de como o cérebro se comporta naquela idade desenvolvimental. Se eu posso falar de um bebê, se eu posso falar de uma pessoa mais velha, é a neuropsicologia que nos explica esses processos. Então, ela torna a avaliação mais segura, né? Uma avaliação mais apoiada em evidências. E quando é pequenininho, é muito importante que a gente brinque com a criança. Então, nós instituímos também, né, a avaliação lúdica, que ela é feita de uma forma bem clara, bem gostosa com a criança, e ao mesmo tempo que eu estou trabalhando as áreas que eu preciso observar, eu também estou entendendo os processos cognitivos dessa criança, os processos executivos, porque muitas vezes eu estou com uma criança numa idade que não dá para se fazer um teste padronizado, um teste é, é, psicométrico, por exemplo. Então, eu vou usar escalas de observação, vou ver esse bebê como é que ele está com relação ao seu desenvolvimento. E eu preciso ter muito claro, e o psicólogo precisa ter isso muito claro, quais são os marcos de desenvolvimento, quais as idades que a criança atinge cada um desses marcos, para a gente não falar coisa que não deve falar. E principalmente para ver as precocidades, que é uma das coisas que a gente procura também na avaliação. Já expliquei isso antes, nem todo mundo precisa ser precoce para ter altas habilidades, mas quando tem, ele já é um sinal de um desenvolvimento cognitivo diferenciado. Então, a gente busca, sim, por essas precocidades. Quando a criança, então, é menorzinho, eu entro com o pedagogo que vai olhar, né, se já é uma criança de 4, 5 anos, qual é a prontidão para leitura, às vezes até menos do que isso a gente olha, né? Como é que é o desenvolvimento dela para a área da matemática, o que que ela já sabe, como é que ela construiu um repertório. Então, ao mesmo tempo que eu estou querendo ter esse olhar do neuropsicólogo, né, na testagem, eu vou ter um olhar também do pedagogo. Então, para crianças menores, a gente usa basicamente o som R para avaliar a inteligência, que é um teste de padrão ouro. Quando fala assim padrão ouro, porque é um teste que tem uma validade, uma precisão, uma fidedignidade que são adequadas para o que a gente está fazendo, e é comprovado com uma larga amostra pelo Brasil, né? Acima, e ponho e falo também que é uma avaliação ecológica, porque uma outra coisa que a gente faz questão de fazer é deixar a criança o mais à vontade possível para ela mostrar a sua inteligência em todas as áreas. E nesse ponto, a chácara é um ponto fantástico, porque eu posso sair da salinha, né? Uso a salinha sim, principalmente se eu estou fazendo testes de atenção, testes que eu tenho que ficar mais concentrado, mas esses testes também podem ser feitos em outros locais. A avaliação lúdica, por exemplo, é feita na nossa brinquedoteca. E eu vou fazendo, então, deixar a criança à vontade para ela mostrar as habilidades dela, né? De uma forma geral, essa é a avaliação ecológica. Para os maiores de 6 anos, então, ela vai ficar só com o neuropsicólogo, mas aí a indústria de testes já me dá um manancial, né, maior de testes até pedagógicos, e o psicólogo está, sim, numa posição que ele pode utilizar um teste pedagógico, um TDE-2, algum teste que fala sobre habilidades matemática em português, uma bateria de raciocínio, né, que possa trazer as várias áreas do conhecimento, etc. E, quando necessário,
a gente pega o pedagogo para fazer uma avaliação complementar. Por exemplo, fiz toda a avaliação numa criança de 8 anos, mas a impressão que eu fiquei é que alguma coisa está acontecendo que eu não consegui perceber nos testes. Pode ser uma dislexia, então vou chamar o pedagogo para fazer essa área da aprendizagem, né? E aí a gente faz como uma avaliação complementar. Então, por isso mesmo, né, como tem vários tipos de inteligências, a gente sabe que os indivíduos apresentam algumas dessas inteligências ou desses aspectos mais desenvolvidos em uma área do que outras, e isso vai variar em função da personalidade, da motivação, das habilidades, tanto as cognitivas, de prontidão, né, acadêmica, quanto aquelas criativas, a estimulação ambiental e lembrar que tem as propensões genéticas nisso tudo também. Então, exatamente por saber isso tudo, é que a gente vai fazer uma avaliação bem mais complexa e que eu chamo de avaliação completa, né? Então, para que a aprendizagem ocorra, ela é necessária é necessário que haja uma interatividade dinâmica entre três funções, e aqui eu uso a classificação do Fonseca, que divide as funções em cognitivas, executivas e conativas. O que que isso quer dizer? Que ao testar, eu tenho que estar atento para essas três funções. Eu não posso trabalhar só com uma área. Uma vez eu recebi, gente, só para avaliação de uma criança, foi encaminhada com um teste, com um VISC, e é interessante que eu chamei minha equipe para olhar. O psicólogo respondia assim: fulano tem um QI tal, tá? Que indica altas habilidades de superdotação, e também TDAH. E aí eu fiquei, ó, mas de onde que ele tirou o TDAH só com o teste do VISC? Para você ter certeza, né, de um transtorno, você tem que ter uma bateria mais completa, porque você não pode encher a boca e falar, estou vendo aqui, né? Então tem que ter cuidado. Para as funções cognitivas, então, dentro de uma avaliação, eu tenho que observar como que eu posso avaliar adequadamente a inteligência e a criatividade. Então, a gente tem pelo menos um teste de rastreio, geralmente a gente usa o Raven como teste de rastreio para criança de 6 anos, né, bem comum, e para pessoas maiores, às vezes a gente usa um MIG, né, ou o próprio Raven adulto também pode ser usado, mas a gente pega primeiro um teste que vai trabalhar mais as funções, mais a inteligência fluida, né? Que é aquele aspecto da inteligência que a gente traz ao nascimento, que é a sua resposta mais espontânea, de resolução de problemas, né? Ela não depende da verbalização, então a gente costuma fazer esse rastreio, e logo em seguida a gente aplica um outro teste que seria o nosso padrão ouro. Então, como eu falei, para os pequenininhos o som R, para as crianças até 17 anos a gente aplica o VISC, né? Às vezes utilizamos o VAIS para as crianças de 5 anos acima, que, né, também é uma opção, e usamos o VASI para os adultos, né? Depois nós vamos olhar também a criatividade, e esse é um aspecto que muitos, né, neuropsicólogos não se preocupam em olhar. Eu entendo até que nós atualmente estamos com poucos testes na área da criatividade. A gente tem hoje basicamente o TCFI, que é um teste feito pela Tatiana Nakano, né? E a gente eu fiz validação muitos anos dos testes Torrance, mas eles não estão aprovados, né? Porque precisa de uma validação mais atual. E utilizamos também o DFH4, que é um teste que trabalha a figura humana, foi desenvolvido pela Solange Weschler. Eu fiz meu pós-doutorado em avaliação e medida com ela, e também participei da validação do DFH4.
Então, a gente utiliza também nas nossas avaliações. E é bom porque ele pega um aspecto cognitivo e também um aspecto criativo no, na avaliação. Então, é muito importante usar a criatividade. Fora isso, o meu pedagogo gosta de usar os nossos livros em criatividade para fazer uma avaliação mais qualitativa da criança, saber como é que ela se sai em termos da imaginação, de novas respostas, de trazer um olhar diferente para aquilo que ela está olhando, quer dizer, várias facetas da criatividade que eu não preciso necessariamente de um teste psicométrico, né? Que aí eu posso fazer por meio dessas observações também. Depois eu vou para as funções executivas. Aqui sim eu preciso do neuropsicólogo para me ajudar a entender e avaliar essas funções. Como que se dá a memória dessa criança? Como que é a atenção? É uma atenção concentrada, é dividida, é alternada? Como é que é a discriminação auditiva, visual? Como é que é o aspecto da visoconstrução? Como é que é o controle inibitório? E aí a gente vai trazendo vários testes, né? Muitos deles são testes que são abertos a pedagogos também, são testes que vão trazendo um outro tipo de correção, então ele não é cerceado ali pelo Conselho Regional de Psicologia, e quando é uma criança pequena, as funções executivas nós vamos utilizar lá na avaliação lúdica, porque aí nós selecionamos vários brinquedos comerciais que tinha esse potencial de apontar determinadas funções executivas que para as crianças pequenininhas não teríamos outra forma de observar, e aí a gente coloca as funções executivas nesse tipo de avaliação. E eu faço as funções conativas, né? Para basicamente olhar como é que estão a personalidade, as habilidades sociais, a motivação, né? Aquilo que a pessoa faz bem. Então, nosso foco, fundamentalmente, está aqui nessas áreas fortes e nos aspectos motivacionais. A gente tem também desenvolvido no Instituto uma ferramenta online que a gente manda para os pais, a gente pergunta tudo sobre o que a criança gosta de fazer dentro de casa, fora de casa, na escola, fora da escola, com os pais, com irmãos, com avós, dentro de ambientes externos, ambientes internos, no fim de semana, o que ela gosta de fazer, dentro da escola, quais são as atividades preferidas. E esse instrumento é que vai me dar base para depois de tudo que a gente fizer e for lá triangular o resultado, eu vou poder dizer também para a escola, olha as áreas de força dessa criança, porque eu acho que muitas vezes um relatório neuropsicológico que não olha essa parte, ele peca porque chega na escola, o professor não sabe olhar aquilo ali, muitas vezes, né? Outras vezes sabe, mas na maioria das vezes não sabe olhar e falar, bom, ele tem a inteligência cristalizada dele é assim, a fluida é assada, às vezes ele vai ficar boiando naquilo ali. Então, a gente tem que trazer onde a criança mostra um desempenho mais consistente, ou um interesse maior, e por aí vai, né? Então, eu preciso mesmo de ter esse levantamento das áreas fortes, e para mim, eu tenho uma formação que passa pela psicologia positiva, né? Então, durante muitos anos, a gente estudou bem a fundo o trabalho do Mihaly Csikszentmihalyi, né? Que ele pronuncia-se talvez Csikszentmihalyi, o trabalho do Seligman, né? E hoje nós temos uma associação de psicologia positiva, temos a disciplina positiva, aqui então é por essa linha que a gente costuma ver as áreas de força da criança. No Instituto, eu também instituí uma sessão inicial. Ela não é a anamnese que os neuropsicólogos costumam fazer, é um momento meu que representa aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu chamo de acolhimento, porque nesse momento eu sinto que eu estou realmente acolhendo a pessoa que vem ali, muitas vezes é o casal, pai e mãe, falando sobre uma criança, às vezes são os adultos falando deles mesmos,
Algumas raras vezes vem o adolescente também, que quer participar, mas o acolhimento ele é diferente da anamnese, porque aqui é um momento um pouco pedagógico. Eu vou escutar dos pais. Eu falo pais porque é a população que mais chega, né? Eu vou escutar deles o que aflige, que geralmente eles vêm com uma demanda de muito sofrimento, altas habilidades. Muitas vezes vem depois. Primeiro é assim, nossa, o fulaninho, ele é uma criança linda, mas ele tem isso, tem isso, tem isso, está acontecendo aquilo. Então, vem toda uma parte da demanda, e aí a minha função no acolhimento é ir buscando esses traços das altas habilidades. Teve alguma precocidade? Alguma coisa chamou atenção no desenvolvimento deles? O que que vocês perceberam? Porque muitas vezes os pais não sabem que aquilo que eu espero ouvir, né, é aquilo que eles devem trazer. Então, como já está acostumado, às vezes, em médicos, etc., eles trazem mais essas questões que normalmente se pergunta, né? E vem muita queixa de escola, vem muita queixa de escola. Raríssimas as vezes em que eu tenho uma criança e que a escola não vem como um protagonista aqui. Na minha sessão de acolhimento, como ela é pedagógica, eu vou falando para os pais o que eu estou vendo, do que eles me apresentam e que é comum nas crianças com altas habilidades. Então, vejam, em momento algum, a gente fala para os pais assim: olha, vamos fazer uma avaliação para ver se seu filho tem ou não tem altas habilidades. Primeiro, que isso é um tiro no pé. A criança pode ter altas habilidades acadêmicas, completamente comprovado por um teste de QI, tá? E muitas vezes outras pessoas não veem isso porque ela não tem um desempenho à altura. Então, fica muito complicado você prometer qualquer coisa ali, né? Então, o que que eu trago para os pais? Aqui no Instituto, nós queremos conhecer essa criança, conhecer seu funcionamento. Inclusive, falo isso para eles falarem para os filhos. Diga para o seu filho, para sua filha, que eles vão vir ao instituto porque a gente quer conhecer o seu cérebro, né? Como é que esse cérebro funciona? Nós queremos entender tudo sobre o seu cérebro. Nós queremos saber os seus superpoderes, né? Quando a criança é pequenininha, às vezes a gente vai por essa linguagem que às vezes cativa, etc. E a gente vai explicando, olha, de tudo que vocês estão falando, muita coisa soa assim como características de altas habilidades. Aí eu puxo para falar sobre as supersensibilidades, porque é um traço, né, comum nas crianças com altas habilidades. A gente vai ter supersensibilidade na área emocional, que geralmente é o primeiro que vem. Depois vem uma área psicomotora, ele é muito agitado, ele não para, etc, etc. Depois vem uma área de imaginação, nossa, a cabeça dele fica a mil, ele pensa muita coisa, ele faz muitas conexões. E vem uma área sensorial também, né? Nossa, dificuldade com barulho, tem dificuldade com tecido, incomoda por isso, incomoda aquilo. Então, a gente vai trazendo isso tudo, inclusive fazendo mais ou menos um rastreamento, né, que vai me possibilitar um diagnóstico diferencial. Então, se o pai está trazendo muita preocupação, e às vezes eles vêm já certinho, olha, isso aqui tá parecendo que minha criança tem um transtorno. Quando vem muita agitação, alguém já falou para eles, olha, será que seu filho não tem TDAH? Às vezes é um pititim de 3 anos e o povo já está falando que tem TDAH, né? E eles vêm com isso. Será que é um transtorno? Será que isso é altas habilidades? Será que essa rigidez é das altas habilidades ou ele é do autismo? Então, a gente já vai conversando essas coisas ali na sessão. E eu vou preparando os pais, porque é muito chato a gente chegar no momento que eu estou aqui, ó, passou um monte de coisa na minha cabeça, não falo nada para eles. Eu falo, olha, gente, nós vamos aqui fazer uma avaliação com o fulaninho, e a minha avaliação aqui ela é completa. Aí explico para eles essas áreas que eu expliquei para vocês, mas nós vamos fazer um diagnóstico diferencial. Eu quero saber o quanto isso está próximo ou não de algum transtorno. E aí, se vocês, né, não tiverem nenhum tipo de objeção,
ideia. Ou eu vou olhar o TDAH, ou eu vou olhar aquilo que eu estou vendo ali que pode ser necessário. E entrou um IA aqui no meu. Um segundo. Levar meu mouse. Trabalhando nisso. Gente, toda vez que tem alguma coisa nova Ok? que eu Isso é o que eu encontrei na internet sobre aí se vocês não tiverem nenhum tipo de objeção ou eu vou olhar ou te dar ovo, olha, aquilo que eu estou vendo aqui que pode ser necessário. Dê uma olhada. eu não consigo levar meu mouse lá. Ah, consegui. Pronto. Não foi nada demais, tudo bem. Ufa, passou. Bom, eu já estava nessa tela, estava falando do meu acolhimento, né? Bom, a partir disso, então, eu vou trazer a minha equipe, essa é a minha equipe atual, né? Nós trazemos. Aqui foi até um momento que a gente foi visitar um dos nossos parceiros, que é o Valor do Conhecimento. A equipe toda de avaliação foi, todo mundo querendo conhecer como é que se fazia a avaliação, se tinha alguma novidade, etc., né? Então, estão aí a Amanda Simas, a Helena Lafitá, a Renata, Nunes, o Ângelo Rafael, e está aí meio de penetra a Ananda, né? Mas a Ananda não é avaliadora, a Ananda é uma das nossas psicólogas, né? Queridinha. E aqui a gente faz também, né, quais são os instrumentos que estão é, catalogados, né, e que estão sem objeção no SATEPSI. A gente tem que estar sempre olhando o que, que tem e o que, que não tem. Quais são as escalas e os questionários que a gente vai usar para cada um? Muitas vezes, para quando a gente começa a olhar a questão de transtornos, muitas vezes a gente vai usar também escalas para isso, né? E escalas também para que a escola saiba, nos ajude com as questões que a gente precisa, para ver habilidades sociais à escala, para ver se a criança tem altas habilidades no olhar da escola, vai à escala, vai questionar, etc. Quando a criança tem um perfil artístico, a gente pede os pais para trazer portfólio, né, de atividades, vídeos com as suas performances, os talentos que ela mostra em outras áreas também. A observação clínica é um instrumento poderosíssimo. Muitas vezes você tem um resultado no teste, mas é a sua observação que vai dizer se você é, se está adequado ou não, porque muitas vezes as escalas estão baseadas em percepção, a percepção do pai, a percepção da escola, a percepção do adulto, e às vezes a nossa, que é a balizada, que é qualificada, ela tem que ter um peso até maior, né? Eu tenho que perceber o que a gente está vendo e conseguir triangular esses dados todos que a gente está trazendo, né? Os jogos psicopedagógicos, então, principalmente na avaliação lúdica e na avaliação psicopedagógica, eu vou trazer e aí triangular isso tudo. Então, normalmente, a nossa avaliação, ela cobre um período de 10 sessões, pode ser mais, pode ser menos, isso aí não, a gente não passa essa ideia de que é, é a sessão que está sendo cobrada, o que está sendo cobrado é um pacote que inclui ali dentro um laudo, um raciocínio clínico, conversas com essa equipe toda, uma troca muito grande de conhecimentos, né? E na nossa experiência, a criança consegue fazer a avaliação completa em oito sessões. Quando a gente precisa de mais sessões, por razões que são conversadas com os pais, são explicitados, a gente faz então sessões extras, normalmente as 8 dão certo. Faça uma anamnese, que é diferente do meu acolhimento. A anamnese ela vai mais para a questão específica que o avaliador ou a avaliadora quer olhar. É um momento para que os pais conheçam quem vai avaliar seu filho, porque eu já escutei esses relatos de, nossa, cheguei na clínica, olhei assim, alguém falou, é aquele fulano ali que vai avaliar seu filho. Aí o fulano passou a mão no meu filho e entrou lá para dentro, eu não conhecia, não sabia quem era. Aí você entende o pai que fica, às vezes, preocupado, bom, né? Eu precisava ter conversado com aquela pessoa que vai ficar tanto tempo avaliando meu filho.
Então, isso para nós é sem questionamento. A anamnese é feito com esse profissional ou com os dois, quando é o caso, né? Depois a gente tem uma sessão devolutiva com os pais, entrega-se o laudo, e nesse laudo vem recomendações. Recomendações, né? Depois da conclusão ali, recomendações para os pais, recomendações para a criança e as recomendações para a escola. A gente já tem no nosso protocolo, né, que são mais de 23 testes que a gente utiliza, alguma coisa nesse sentido, né? A gente já tem também uma, aqueles testes que são importantes para o atendimento, né, para o próprio protocolo, e aqueles que são complementares ali, que vão vir depois. E tudo isso é passado para os pais, e muitas vezes a gente tem que fazer uma sessão com a escola também para fazer essa devolutiva. E então, por isso tudo, né, é importante que a gente possa mapear as áreas de interesse, e aí eu vou ter que ver quais são os tipos de materiais que eu vou ter para trazer esses interesses para cá, né? Quais são as preferências da criança, os estilos de aprendizagem, as características individuais de cada um, e quando tudo isso se encontra integrado, a gente realmente consegue ver o aprendizado e o potencial da criança começar a florescer, se transformando em desempenho observável. Então, essa é uma linguagem que nós vamos falar o tempo todo com os pais. Nós estamos aqui nesse momento trabalhando um retratinho de como está a criança hoje, né? E como é que ela está se desempenhando aqui nesse contexto hoje. Pode ser que amanhã ou em outro contexto ela tenha um desempenho diferente, mas nós vamos tentar trazer isso da forma mais agradável para a criança também. E o nosso trabalho também passa pela dupla condição, né? Ou dupla excepcionalidade, até faço essa recomendação de leitura, né? É um trabalho da Tatiana Nakano com o seu aluno de doutorado, Raoni Poama Alves, e um livro muito bom, muito bem organizado, e que vai trazer os elementos que a gente precisa para fazer um diagnóstico diferencial, porque muitas vezes a gente está olhando uma criança e sim percebemos que além das altas habilidades, que a gente pode comprovar por testes psicométricos na área acadêmica, por observação em áreas que não são as acadêmicas, mas muitas vezes com isso vem um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a gente pode estar falando do TEA, do TDAH, do TOD, transtornos de aprendizagem, a síndrome de Asperger, mesmo que ela não esteja no DSM-4, ela está no CID, eu ainda gosto dessa classificação, e olhamos, né, então, que são duas condições que ocorrem ali juntas. Às vezes é uma condição com um transtorno, às vezes são duas condições, mas entendendo sempre as altas habilidades como uma condição e não como um transtorno. Bom, e o contexto, né? Porque nós precisamos entender essa avaliação e todo esse processo no contexto de que nós estamos olhando essa inteligência de uma forma muito mais ampla, que não é só medida pelo teste de QI, e é preciso entender a vivência da criança, né? Para que a gente entenda onde que essa inteligência vai estar manifestada, tá? E por isso mesmo a gente vai entender as potencialidades dentro do contexto que ela vive. Por isso que é importante a gente perguntar para os pais, né? O contexto de lá. Como é que você educa seu filho? Quando vocês precisam disciplinar, como é que é essa disciplina? Quando precisa dar limites, como é que é esses limites? Quem dos pais é mais tem a tendência de dar mais limite? Qual é o pai que tem mais ou mais dificuldade, etc. E a gente vai entendendo. E o contexto da escola, e a metodologia da escola, como é que a criança se sente dentro dessa metodologia, assim vai, né? Então, veja que a gente está integrando toda a habilidade da criança com aquele fundo xadrezinho que o Renzulli traz, né?
que é exatamente a personalidade dela e o ambiente onde ela está. Então, tudo isso faz parte da minha avaliação. No enriquecimento, que é o meu segundo E, eu vou trazer as áreas fortes. Então, aqui eu acho que a maior contribuição que o Instituto realmente pode dar para a área de altas habilidades é entender como se dão essas áreas fortes. Então, a gente parte do pressuposto, né, da teoria dos três anéis, também fazemos o nosso pool de talentos. Então, quem são as crianças que a gente chama para fazer parte da nossa trilha de enriquecimento, que é o nosso programa de enriquecimento no Instituto, né? Então, a gente vai trazer essas crianças para fornecer a elas oportunidades, recursos e encorajamento, né? É o cérebro ore que o Renzulli traz, para que o potencial se transforme num desempenho observável. Porque quando eu consigo entender as habilidades dessa criança, a motivação que reveste essa habilidade em relação a uma tarefa específica e a criatividade, aí eu consigo ver a superdotação, entendendo todo esse contexto que está no padrão xadrezinho, que é a personalidade e o ambiente, né? Então, eu vou ver, né, que se elas demonstram, né, possuir um potencial para desenvolver essa interação dos três anéis, né? Então, ela vai ter essa possibilidade aqui dentro do Instituto, né? Então, aqui a gente oferece essas oportunidades de desenvolver os potenciais, participando de atividades que aqui a gente vai separar aquelas atividades de grupo que acontecem atualmente aos sábados de manhã, vão ser oferecidas como trilhas de enriquecimento. E as atividades individuais, onde a criança vai desenvolver os aspectos com mais profundidade, aí a gente trabalha com oficinas e mentorias. E todas essas fotos que eu venho trazendo, tá, gente? São das nossas atividades, os pais já deram ok para a divulgação. Bom, então, o nosso enriquecimento feito totalmente com base no modelo escolar do Renzulli, né, que é um modelo para toda a escola, e a gente desenvolve na trilha, né, do sábado, as atividades do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 é aquela que pode ser traduzido com a seguinte pergunta: o que há de legal para aprender? Então, o ensino, a atividade, que nem muitas vezes não é nenhum ensino, né? Mas é uma troca de experiências, uma troca de momentos em que o tutor, né, que está ali, a gente até não os chama de professores, mas de tutores, eles estão ali para mediar todo um conhecimento que interessa a essas crianças. Então, aqui o tipo 1 é para abrir o leque, é para trazer oportunidades diferenciadas para a criança de participar de alguma experiência que vai enriquecê-la, que geralmente é fora do currículo, né, mas está dentro do interesse dela, e ela vai estimular esses interesses para que mais à frente ele possa desenvolver esses interesses com profundidade. Muitas vezes chegam os pais assim, dizendo para mim: ah, é bom que ele vá fazer a trilha porque ele gosta de matemática. Mas chega na trilha, ele vai ter, talvez pela primeira vez, um momento de entender outras áreas que não é matemática e que ele não sabia que podia ser tão legal, que podia ser tão interessante, e de repente ele se ele vai, né, para desenvolver essas áreas, se interessa, e a gente pode, então, trazer áreas diferentes que ele ainda, talvez, não tivesse experimentado em outro ambiente. Ao mesmo tempo, a gente trabalha com as do tipo 2. O tipo 2 é, e agora? O que eu preciso aprender para fazer isso ou aquilo que está no interesse dele, né? E aqui a gente vai continuar com essa amplitude, ensinando técnicas, ensinando formas, né, de observar. Então, entra a nutrição, muitas vezes entra a horta, entra as ciências sempre misturadas com artes, a matemática, a geografia, a história, entra tudo, porque a gente pega
coisas que as crianças se interessam, querem entender. Então, se eu quiser desenvolver uma atividade, eu preciso aprender aquelas especificidades da área para eu chegar a fazer alguma coisa. Eu posso adorar muito culinária, quero fazer um projeto de culinária, mas eu tenho que passar pelos passos para aprender aquela coisa em questão. Mas o mais importante que a gente tem desenvolvido no tipo 2 são as habilidades de comunicação, são as habilidades de valorizar os aspectos afetivos e morais, né? Sentir, apreciar, respeitar o outro, conviver, é, compartilhar, muito mais do que competir, né? Então, a gente tem uma psicóloga, atualmente é a Maíra, que está fazendo esse trabalho, né? Que dá suporte a todos os nossos grupos de trilha, porque quando acontece qualquer coisa, né, dentro da trilha que vá mexer com os nossos aspectos mais emocionais, eu tenho uma psicóloga ali para ajudar a criança a encontrar seu ponto de equilíbrio, ou para refletir sobre alguma coisa que seja importante para ela, e para a gente fazer passo a passo, né? A gente não pode ir para as coisas esquecendo o nosso lado afetivo. Então, é uma área que eu gosto muito. A gente também desenvolve os processos criativos aqui. Muitas vezes trazemos os meus livros, o Toque Toque Plim Plim, o Cabrum, como elementos para a gente desenvolver produção de ideias, uma busca de solução de problemas, uma autoria da criança, né, sobre aquilo que ela está aprendendo. Então, isso é basicamente o que ocorre nas nossas duas trilhas, dos dois tipos de enriquecimento, aliás, e o enriquecimento do tipo 3, que na formulação original do Renzulli, ele é um produto que nós vamos desenvolver e que eu posso passar várias sessões ou até meses trabalhando num produto que chama a atenção da criança. A gente tem visto assim, é um pouco mais complicado fazer esse trabalho no grupo. Então, a gente preferiu jogar o tipo 3 para as atividades de mentoria. Então, ali é feito de forma individualizada, dentro do interesse específico daquela criança, né? E se ela quer aprofundar na fórmula de Fibonacci, está ali o professor Marcos para trabalhar, que é um matemático, um astrofísico, vai trabalhar aquilo lá com a criança. Eu quero trabalhar minha escrita criativa. Hoje a gente tem a Solange Perpin, que vai fazer todo o trabalho da escrita. Ela é artista, então vai trazer os desenhos, vai trazer a manipulação ali, né? A gente até chama o espaço de espaço maker, né? Onde que, na verdade, ela vai estar manipulando materiais diferentes para poder exercitar suas habilidades, né? Então, com isso, a gente consegue trabalhar os três tipos de desenvolvimento e muitas vezes vem para a mentoria aquele aluno que já está, ou aquela criança que já está há muito tempo interessada num tema específico. Às vezes vem uma criança que tem um hiperfoco direcionado numa área e ela tem alguém para trabalhar isso com ela em profundidade. O nosso I é a intervenção, e a intervenção significa que a gente também olha as áreas fracas da criança, né? Essas áreas fracas, no sentido de não é o foco essencial do instituto, mas se a criança tem uma dificuldade, por exemplo, em psicomotricidade, que está atrapalhando o desenvolvimento dela, eu vou ter esse trabalho ali, por exemplo, com a Thais Marra, né? Ou com a Fernanda Azevedo. Vou trazer um trabalho para desenvolver mesmo aspectos de psicomotricidade. Se a criança precisa de uma regulação emocional, tá aqui os nossos psicólogos, a Ananda, a Maíra, a Sara, a Mariana, né, a Thaisa, que vão trabalhar também esses aspectos do socioemocional. Se a gente precisa de um pedagogo, tem a Juliana, tem a Patrícia, tem a Luanda. Então, nós vamos trazer também aquilo que ela precisa. Às vezes é como é que fala,
uma ajuda, né, um reforço escolar, às vezes a criança não consegue focalizar a atenção dela adequadamente dentro de uma área, e aí o pedagogo vai trabalhar. Ou às vezes, né, como aconteceu lá com o Gabrielzinho, lembra aquele que me perguntou sobre a fórmula de Fibonacci, né, com 4 anos de idade? A gente viu que ele tinha um desenvolvimento, né, cerebral muito alto, ele estava muito à frente nas questões da matemática, mas tinha algumas falhas na estrutura que estavam incomodando e atrapalhando o desempenho dele na escola, porque as professoras tinham dificuldades para fazer uma aceleração com ele, por exemplo, porque estava tendo alguns gaps. Então, era o trabalho para ser feito e foi feito com a pedagoga para trazer um conhecimento que estava faltando, ao mesmo tempo que com o mentor ele ia à frente no desenvolvimento dele. Eu acho que esse é o casamento perfeito, né, para a gente trabalhar. E temos também a Juliana Solorzo na parte da nutrição. O trabalho dela vai muito além de um trabalho assim de que o que gosta de comer, o que não gosta, não é voltado para o alimento em si, mas ela chama de terapia nutricional, né? Porque é todo um trabalho que envolve o prazer que o alimento traz, e muitas vezes precisamos dela também para trabalhar as questões de sensibilidade, né? E alimentar, que muitas vezes a criança traz umas dificuldades também, né? Quando a gente não consegue dentro do instituto, nós trabalhamos com nossos parceiros. Muitos deles, às vezes, fazem um trabalho aqui dentro do instituto, outras vezes vão fazer lá nas suas clínicas, né? Então, hoje a gente trabalha muito com a Rosa Mena Barreto, que foi minha coordenadora durante muitos anos. Hoje ela coordena, né, nossos projetos fora do Instituto Virgolim. A gente tem projeto no Rio de Janeiro que está com ela, vai chegar novos projetos, né? E é um ensino que ela muitas vezes traz, por exemplo, vai trabalhar com mais com as dificuldades, e muitas vezes a gente precisa de ter mais espaço dentro do instituto. Então, olha, vamos utilizar o trabalho da Rosa. A Rosa fornece profissionais para nós sempre que a gente precisa, né? Pelo Índigo Rei, ela consegue fazer um trabalho domiciliar, um trabalho de homeschooling. Então, é uma parceira, né, que a gente usa bastante, ou que a gente tem essa ligação, né, para poder fazer uma indicação de pessoas que eu confio. A Vera Palmeira Pereira, né, minha colega de sempre, ela foi, durante muitos anos, de salas de recurso, abriu um espaço para ela quando ela se aposentou, o espaço atividade, faz um trabalho fantástico na área da estimulação da atenção, um programa que ela chama de PEA, trouxe de Portugal, e sempre que eu tenho uma necessidade de alguém fazer um trabalho, né, fundamentado, por exemplo, uma criança com dupla condição, com TDAH, e a gente encaminha para ela e para a irmã dela, que é fono, né? Então, tem essa indicação bem querida. Tem a clínica Conviver, que é a Kelly Carine. Às vezes os pais vêm falar, mas vocês não têm o plano de saúde, eu não posso, porque vou ter certas dificuldades, ou eu quero trabalhar com plano de saúde. Então, mandamos para Conviver, tem uma clínica bem ampla, muitos psicólogos, e faz um trabalho bem importante na área do autismo e na área das doenças mentais, tá? E a Fernanda, né, que também é avaliadora no Instituto Virgolim, tem o próprio espaço, é uma pessoa fantástica, ela trabalha com todos os tipos de transtorno, é minha especialista em dislexia, é a minha especialista em TEA, sempre que eu preciso, a gente recorre à Fernanda para essas ajudas. E assim, estou colocando algumas aqui, mas é sempre a necessidade que a gente tem de buscar esses parceiros, e a gente entende que isso é importante também para o Instituto e para os pais que querem um serviço de qualidade. O meu O é a orientação, esse é o trabalho que eu faço, né, desde sempre. Aqui eu estou mostrando orientação para pais, orientação
para escolas, orientação para os nossos pais na trilha. Então, a cada 2 ou 3 meses eu tenho uma atividade de palestra, de dinâmica com os nossos pais da trilha. Às vezes é para gestão de escolas, às vezes é para programas de pós-graduação. Então, onde é necessário, e às vezes para a nossa própria equipe, tem essa foto aqui embaixo, né, de atividades que a gente faz de orientação para a equipe, né, esse é um trabalho de treinamento é, dentro, né, e é necessário que se faça o tempo todo. Então, com isso, a gente também vai trazendo uma busca maior, né, de parceiros, porque à medida que a gente vai ampliando isso para fora, a gente vai levando esse trabalho para a escola, vai levando esse trabalho para outros pais e vai divulgando não só aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente acha que deve ser feito na área das altas habilidades, né? Nós temos os nossos projetos, né? Também entram como orientações. Estamos lançando o projeto Conexão Virgolim, que é para neuropsicólogos e neuropsicopedagogos. A nossa ideia é de aplicar o padrão ouro em avaliação, porque a nossa avaliação ela já é aceita em sociedades de alto QI, tem uma projeção do nome já internacionalmente, pelo menos 3 sociedades com quem eu trabalho trazem é, esse feedback, né, de que quando vem do Instituto Virgolim, eles não precisam preocupar, muitas escolas falam isso para mim também. Então, a gente vê hoje que falta, talvez, para todo esse grupo de neuropsicólogos que fazem neuropsicopedagogos, que fazem as suas formações, muitas vezes falta para eles aquela coragem de começar, ou mesmo de saber, né, o que eu vou usar, como é que é um protocolo que eu devo fazer. Então, às vezes é uma pessoa que está saindo da sua formação e ainda não sabe como continuar, e o que que a gente quer? A gente quer pegar na mão, né? Por quê? Eu quero fazer um bem para a área de avaliação, no sentido de mostrar que se a gente sabe fazer uma coisa que está dando muito certo, por que não, né, trazer mais pessoas para aprender com a gente, para aprender com a nossa equipe? Essa equipe maravilhosa que sabe tudo sobre altas habilidades, sabe tudo sobre transtornos, que está aqui para ajudar as pessoas a fazer esse passo a passo, né, desse trabalho. E então o que a gente quer levar é esse selo de qualidade, que para muita gente é importante você ter, né, o Instituto Virgolim, por exemplo, como um balizador do trabalho que está sendo feito. Então, esse é o nosso projetinho novo, espero que ele logo dê lugar para outros trabalhos de conexão, porque o próximo vai ser escola. É preciso também fazer o selo ouro do Virgulim chegar nas escolas também, né? E o U, né, gente, a união disso tudo, que é para a saúde mental, que é o nosso fim último, né, no sentido de o objetivo maior, né? Eu sempre escrevo isso aqui em alguns dos meus laudos, porque ele traz a ideia do que a gente pensa dessa pedagogia da felicidade, ou desse ponto que tanto eu quanto os pais que nos procuram queremos chegar com relação às nossas crianças, né? Então, eu escrevi isso aqui uma vez, vou ler aqui com vocês. Tendo cuidado de respeitar os limites e o ritmo de aprendizagem e desenvolvimento da criança superdotada, de dar-lhe liberdade de escolha e de ação, de aceitar suas diferenças de raciocínio, sua facilidade de apreensão da realidade em todos os seus detalhes, sua intuição dos aspectos não verbais dos comportamentos daqueles que a rodeiam, de entender suas supersensibilidades, sem tentar encaixá-la em um rótulo ou um padrão pré-estabelecido pela sociedade, sem castrar suas ideias, sem cortar-lhe as asas, permitindo voos para onde sua imaginação a levar.
colocando a afetividade em primeiro lugar, em detrimento do racional. Só assim vamos validar a identidade superdotada. Só assim vamos colaborar para dar a essa criança o mundo que ela veio buscar. Se quisermos que nossos filhos e alunos se tornem um diferencial para si mesmos, sua família e para a sociedade, temos que verdadeiramente amá-los como são e não como gostaríamos que fossem. Isso faz toda a diferença. Cada criança merece ser compreendida em suas sutilezas e na beleza do seu ser que emerge em pleno desenvolvimento. Mas apenas com afetividade podemos ajudá-la a gerenciar suas emoções e se tornar o lindo ser humano que ela nasceu para ser. Então, essa é uma uma racionalização, né, filosófica, né, que a filosofia humanista traz para a gente, que é a forma como eu consigo ver as crianças que vêm para o nosso instituto, e por isso essa pedagogia da felicidade. E quando muitas vezes eu chego lá no nosso Instagram e recebo esses bilhetinhos da minha equipe, a Renata Bessa põe lá assim: hoje é dia de Instituto Virgolino, né? Ela também. Até 2024, Instituto Virgulino. Que bela surpresa foi você no meu 2023. A Camila falou: esse lugar tem meu coração, trilha de enriquecimento, né? E de cá, o apoio emocional. Muito importante, o processo de uma criança com altas habilidades que precisa se entender. Vem para o Instituto Virgulino. Então, eu recebo isso com muito carinho, porque eu sei que é muito gostoso trabalhar no Instituto. É um lugar que eu me sinto bem, eu me sinto super realizada. Falo isso para a Michelle todos os dias, né? Eu acho que é um local que a gente se sente bem de estar, onde os meus parceiros, né, as pessoas que estão lá, se sentem bem de trabalhar, e é muito gostoso mesmo, né? Por isso, então, essa ideia que eu tive de trazer o que a gente faz para inspirar outras pessoas. Faça você também, né? Então, com esses processos de mentoria que a gente está querendo trazer, sim, vamos ajudar as pessoas a se inspirar, levar muitas vezes para um local pequeno, lá do interior, de não sei o quê. Às vezes vem o pai e fala: eu queria muito fazer uma atividade com vocês, mas eu moro em tal lugar. Aí eu digo: mas chama a sua psicóloga, a pedagoga, a gente, né, ajuda elas aí, ajuda a escola a trabalhar. E a gente tem feito esse trabalho online, né? E eu acho que assim, se vocês entenderem a magnitude, né, do que a gente realiza, eu acho que assim é um pecado isso ficar só aqui dentro, né, no nosso lugarzinho. Então, minha ideia é levar mesmo para fora, é inspirar os outros e é inspirar para fazer com qualidade, né? Então, é isso, gente. É isso que eu tinha para hoje aqui para vocês. Eu vou parar o compartilhamento, né, Mi? Tá aqui, terminar a apresentação. E se tiver alguma pergunta dentro do escopo do e isso é uma das coisas que a gente faz na mentoria, tá? Porque, assim, tem todo um trabalho, né, que eu prezo muito, mas esse trabalho é feito pelo neuropsicólogo, né? Então, você precisa para fazer uma avaliação bem ampla e bem fundamentada, você precisa desse acompanhamento, né? Então, muitas vezes eu falo para as pessoas: veja quem você conhece que poderia fazer esse trabalho com você, porque vai enriquecer muito o trabalho. Agora, o trabalho do psicopedagogo, ele é importantíssimo para a escola, principalmente, né? Onde você, às vezes, não com as mesmas ferramentas do psicólogo, mas com ferramentas complementares,
pode chegar, sim, em vários entendimentos, né, do que seria aquelas altas habilidades e como você ajudar essa criança a ter uma produção mais de acordo com o nível dela na sala de aula, né? Então, até na live passada, eu estava falando de que às vezes isso fica complicado, porque existe todo um movimento da sociedade em pedir o laudo, e é isso a escola faz, eu quero o laudo para ver o que eu preciso fazer aqui dentro. E dentro da escola, né, você não precisa ter laudo, você vai ter laudo para todo mundo, né? Isso torna o trabalho emperrado, né, burocrático, e muitas vezes o que você precisa é faz o que tem que ser feito, né? Para onde que eu vou precisar do trabalho mais completo, do laudo psicológico? Quando a gente está falando de dupla condição, aí eu preciso. Quando eu estou falando de uma criança que não está desempenhando a altura de potenciais que ela possa ter em outras áreas que você está vendo, por que que ela não consegue, né? Quando você percebe que ela tem uma dificuldade, por exemplo, vou te dar um exemplo, no nível da ansiedade. Ela tem muita ansiedade frente às provas, mas você está vendo que quando não é prova, aquela criança vai longe, vai, né? Então, você tem que separar aonde você precisa do laudo para te dar um apoio, para você entender o que que está por trás de algumas dificuldades da criança, mas muitas vezes, e ocorre isso com muitas crianças, ela não tem dificuldade nenhuma. Então, é uma questão de você fazer um enriquecimento para ela, fazer uma modificação do currículo, né? Uma diferenciação do currículo para aquela pessoa que tem altas habilidades, e isso está tudo na mão do pedagogo, né? É ele que vai saber como que eu faço isso daí. Então, tem muito trabalho interessante sendo feito. A gente quer ensinar esse trabalho com relatórios, como é que eu produzo um relatório de qualidade. E, claro que se você tiver esse interesse, depois você conversa com a Michelle e a gente te passa um pouco mais sobre a mentoria. Mas veja, isso está dentro daquela linha que eu já estava falando na semana passada. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito, não tem que ficar esperando papel, não tem que ficar esperando um processo que às vezes é demorado. Veja, aqui em Brasília, depois da pandemia, as salas de recurso do governo têm uma fila de espera de 2 anos. Aí você é pedagogo, você quer abrir um enriquecimento para ajudar, né, dentro da sua clínica, ou ajudar a escola, etc, etc. E você não vai ficar esperando 2 anos, porque daqui 2 anos essa criança já é um adolescente, já passou, sei lá, passou a época dela, né? Então, como que eu indico crianças para esse atendimento, para um enriquecimento? Não vai fazer mal nenhum se você mandar uma criança que possa não ter um nível de altas habilidades, como, sei lá, né? Mas ela tem vontade, ela tem motivação, ela tem um potencial que precisa ser trabalhado. Então, é o pedagogo que vai fazer isso também, né? Então, a gente vê assim, quanto mais a gente tem condição de trabalhar em grupo e esse grupo ser transdisciplinar, melhor ainda. Mas não dá para ficar de bracinho cruzado esperando, né, as coisas acontecerem. Tá? Ok, obrigada. Gente, a gente vai compilar perguntas ou observações de cada um e a gente vai trazendo esse material para ser respondido aqui nas próximas lives. Semana que vem tem mais. Eu ainda não sei o dia certinho, mas aviso para vocês nas nossas redes, no Instagram do Instituto, né? Nós vamos colocar uma chamada para essa próxima live. Até mais.